O Conselho de Ética começa nesta terça-feira a análise do caso do deputado Daniel Silveira, acusado de quebra de decoro parlamentar após divulgar vídeos atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ação que também determinou a prisão do parlamentar. E para falar sobre o início desse julgamento, o Jornal da Manhã conversa agora, gentilmente nos atendendo, o relator e deputado federal pelo PL, Fernando Rodolfo de Pernambuco. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Olá, bom dia. É um prazer falar com vocês nesta manhã de segunda-feira. Estou aqui à disposição. Nós é que agradecemos. O que deve acontecer nessa sessão do Conselho de Ética já nesse começo de semana? Será que os parlamentares serão corporativistas? A maioria deve defendê-lo? Ou o senhor acha que ele realmente será punido e corre o risco de perder o mandato, deputado? Olha, é importante ficar atento aos prazos regimentais desse processo do deputado Daniel Silveira. O que é que acontece? Ele já foi notificado, nós estamos agora aguardando a defesa, a manifestação da defesa do parlamentar. Ele pode aí arrolar até 8 testemunhas, e assim que essa defesa chegar ao Conselho de Ética, que ainda não chegou, ele está dentro do prazo, nós vamos fazer a instauração do procedimento. É bem provável que os prazos que eu tenho como relator sejam reduzidos, porque há uma cobrança muito grande da sociedade, né, e do próprio parlamento por um desfecho desse caso do deputado Daniel Silveira. Vale lembrar que eu sou relator de apenas um processo. O deputado está respondendo agora a 3 processos. Então, tem o que eu sou relator, tem o que é relator do deputado Alexandre Leite, e amanhã será escolhido o relator do 3º processo do deputado Daniel Silveira. Então, a situação dele está bem complicada, é difícil se falar em corporativismo num caso como esse do Daniel Silveira. Deputado, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Pois é, não seria o caso de unificar? Existem, inclusive, outras denúncias contra o deputado Daniel na Câmara dos Deputados. Não seria o caso de unificar os processos, não, deputado? Não seria melhor? Zé Maria, é que são 3 denúncias diferentes. Né? São 3 acusações distintas contra o parlamentar. Semana passada, por exemplo, 6 partidos ingressaram com representação no Conselho de Ética relacionada ao vídeo que culminou com a prisão do parlamentar. Então, essas 6 manifestações, essas 6 representações foram apensadas a que eu sou relator, aquela que foi ingressada pela mesa, porque tratavam do mesmo assunto. Aí tem uma representação contra ele lá por ter gravado com os deputados do PSL numa reunião reservada que aconteceu no interior da Câmara dos Deputados, e tem uma outra representação contra o deputado Daniel Silveira, que é de ameaças a grupos que são anti-Bolsonaro. Então, somando, são 3 representações, por isso que elas não foram unificadas. No caso das 6 representações ingressadas semana passada, foram pensadas porque tratavam da mesma matéria. Deputado, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Bueno, Joel. Deputado, bom dia. Acompanhamos a prisão do deputado Daniel Silveira, fruto ali da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados, não julga uma intromissão do Supremo na Câmara, ainda mais com essa justificativa de que seria uma prisão em flagrante por um vídeo. Quer dizer, agora o Supremo consegue determinar tão fácil assim a prisão de deputados sem que o Congresso se mexa? A prisão do deputado Daniel Silveira, ela foi objeto de amplo debate, né, da legitimidade ou não do Supremo naquele momento de fazer aquela prisão. Ocorre que o plenário da Câmara foi soberano e decidiu por manter o parlamentar preso. Muitos que votaram pela manutenção da prisão, inclusive eu, né, votamos também pensando na harmonia dos poderes. A manutenção da prisão dele naquele momento iria evitar o agravamento de uma crise institucional entre os poderes. Agora, a resposta que o parlamento tem dado é a discussão da PEC da imunidade, né, que fecha brechas do Supremo Tribunal Federal na investida contra parlamentares. Só discordo da forma como ela começou a ser tratada, né, com uma celeridade muito grande, atropelando outras pautas importantes que a sociedade espera que o parlamento discute. E, deputado, o senhor falou em 3 processos que correm contra o deputado. Quando, aproximadamente, o senhor acha que a gente vai ter acesso a um resultado, um desfecho do caso Daniel Silveira, já que o país, né, tem tantas outras providências importantes para tomar, para serem discutidas? E quais as opções de punição que o senhor vê, além da perda do mandato?
Olha, em um dos casos que é relatado pelo deputado Alexandre Leite, o relatório já começou a ser apresentado, só que houve um pedido de vista semana passada e aí ele saiu de pauta. No nosso caso, que é o processo mais polêmico, que é em função daquele vídeo que ele gravou, como eu disse aqui anteriormente, nós vamos trabalhar para acelerar o prazo. Eu posso lhe garantir que ao chegar essa defesa do deputado, que tem 10 dias, começando a contar da segunda-feira da semana passada, ou seja, essa semana termina o prazo dele, nós vamos dar celeridade nisso. Eu tenho 40 dias, eu vou trabalhar para enxugar isso aí pelo menos pela metade, né, para que a gente não perca muito tempo, não perca muita energia com esse caso. Em relação às possíveis punições que ele venha a ter, se ficar configurado que houve quebra de decoro, eu falo assim porque a gente não pode antecipar o voto antes que a defesa se manifeste, né, porque aí eu estaria cesseando o direito à defesa, fazendo um julgamento precipitado, mas entre as punições que ele pode sofrer estão aí as duas principais, que é um afastamento de até 6 meses ou a cassação propriamente dita. Deputado, o senhor já citou que um pouco depois da prisão de Daniel Silveira, o Congresso tentou, principalmente a Câmara, tentou discutir propostas para amenizar punições a parlamentares. E junto com isso há uma ofensiva na Câmara também para afrouxar leis de combate à corrupção. Não é uma pauta muito fora de tom e muitas vezes nem seria uma pauta para ser discutida nunca no Congresso? Concordo com você plenamente. Eu acho que a gente tem que discutir matérias que endureçam punição para quem pratica atos de corrupção e não que aliviem, né? E principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, onde a grande prioridade do Brasil é o enfrentamento à pandemia, sobretudo agora nessa segunda onda que tem matado muitos brasileiros de norte a sul do país. Deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, vamos acompanhar o trabalho do Congresso. Até a próxima. Eu que agradeço, estou aqui sempre à disposição.